Olá pessoal, vamos falar de radiano e comprimento de arco. Quando a gente começa a falar de radiano, nós estamos começando a introduzir a trigonometria no ciclo. Então nós estamos saindo da trigonometria no triângulo retângulo e começando a pensar em ciclo. Primeiro eu vou explicar para você o que é o radiano de uma forma bem resumida. Imagine só, nós temos aqui uma circunferência e essa circunferência tem um raio. Então aqui aparece o raio da circunferência e aqui aparece o raio da circunferência, ok? Bom, nós podemos fazer nessa circunferência um arco de qualquer tamanho. Esqueça por enquanto esse rabisco laranja que está aqui. Pense assim, ó. Eu posso fazer um arco bem pequenininho desse tamanho aqui. Posso fazer um arco bem grandão, por exemplo, desse tamanho assim, olha só. Agora, se eu fizer um arco do tamanho exato do raio, que é exatamente esse desenho aqui, então imagine que eu vou pegar aqui meu marca-texto, olha só. Esse comprimento mede um raio. Esse comprimento mede um raio. Esse rabisco que eu fiz aqui embaixo é bem menor do que o verde, concorda? Esse rabisco que eu fiz aqui é bem maior do que o verde que eu rabisquei aqui, concorda? Agora, isso que eu estou rabiscando, esse verde que eu fiz aqui, tem o mesmo comprimento que o raio. Quando nós fazemos um arco, quando nós conseguimos, desenhar um arco que tem o mesmo comprimento que o raio, nós formamos um ângulo de 1 radiano. Então, de uma maneira bem simples, geralmente quando a gente fala de radiano, a gente complica de uma maneira bem simples. O radiano é uma medida de ângulo que tem o seu arco correspondente do mesmo tamanho que o raio, do mesmo tamanho que o raio formado pela circunferência. Se nós tivermos uma circunferência maior, então esse comprimento vai ter que ser maior, porque o raio é maior. Esse radiano aqui é esse ângulo. Esse ângulo é aproximadamente 57 graus, ok? É um pouquinho menor que 60 graus. Eu rabisquei aqui, né? Então, um pouquinho menor que 60 graus, a gente consegue calcular exatamente esse ângulo, vai dar aproximadamente 57 graus. Bom, nós podemos trabalhar com a matemática e provar que 180 graus corresponde a π radianos. Então, essa relação você não pode esquecer, ok? Isso aqui você tem que saber, 180 graus sempre vai ser π radianos. E o π é aproximadamente 3,14. Então é claro que essa aproximação aqui depende do vestibular que você está fazendo. Se o vestibular pedir para você aproximar para 3,2, né? Ou pedir para aproximar para 3,1, tudo depende do vestibular que você vai trabalhar. Eu vou colocar aqui 3,14 por enquanto. Então, exemplo, vamos converter esse ângulo para graus. 4π sobre 3 radianos. 4π sobre 3 radianos são quantos graus? Olha só como é que você vai fazer. Esse π e esse radiano que aparecem aqui, você vai trocar por 180 graus. Π radianos é a mesma coisa que 180 graus. Então, repare que o 4 se manteve, o 3 se manteve, e no lugar do π radianos, nós trocamos por 180 graus. Dá para a gente simplificar o 180 e o 3. 180 graus dividido por 3 dá 60 graus. E 4 vezes 60 graus dá 240 graus. É claro que você poderia ter usado uma regra de 3 também, né? Aqui eu fiz de uma maneira bem mais rápida. Você pode usar sempre esse modo de fazer. Pode treinar bastante, né? Fica bem mais rápido e bem mais fácil de converter de radiano para grau. Agora, olha o outro exemplo. Eu quero converter agora de grau para radiano. 135 graus. 135 graus correspondem a quantos radianos? Para converter de graus para radianos, é claro que você pode usar uma regra de 3, mas eu vou te ensinar a fazer assim, ó. De graus para radianos,
você multiplica esse ângulo em graus por π radianos sobre 180 graus. Π rad sobre 180 graus. Na verdade, isso aqui é uma regra de 3 bem rápida. Quando você faz a regra de 3, o resultado dá exatamente esse aqui. É claro que a gente vai ter que simplificar. Simplificando o 135 com o 180, dá para dividir por 45. Quando divide 135 por 45 dá 3. E quando divide 180 por 45 dá 4. E pronto, acabou. Fica 3π sobre 4. A resposta é 3π sobre 4 radianos. 3π sobre 4 radianos. Então, tente também fazer por regra de 3. Você vai ver que vai dar exatamente a mesma resposta. Use a regra de 3, eu vou voltar aqui. Use a regra de 3 sempre com essa relação aqui, né? 180 graus está para π radianos. E aí, por exemplo, x está para 4π sobre 3. Você vai ver que vai chegar exatamente na mesma resposta. Muito bem. A ideia também é falar nessa aula de comprimento de circunferência. O comprimento de circunferência é a relação que você conhece desde pequenininho. Se você quiser calcular o comprimento de uma circunferência, que não é a mesma coisa que área, você não pode confundir. O comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π vezes r. É como se você estivesse caminhando aqui sobre essa linha. Agora, se eu quiser calcular só um pedacinho dela, claro, eu coloquei aqui o π aproximadamente 3,14. Agora, e se eu quiser calcular só um pedacinho desse comprimento? O pedacinho que eu digo é esse aqui, ó. Eu quero calcular só um comprimento de um arco. Nós chamamos essa região aqui de setor circular. E esse setor tem um arco. O arco é exatamente esse comprimento L que está aqui. Então, repare que tem o raio dessa circunferência, tem um ângulo θ, e eu quero calcular esse comprimento L. Você pode fazer assim, ó. L igual a θ vezes R. L igual a θ vezes R. Mas tem um problema. Esse θ tem que obrigatoriamente estar em radiano. Ou seja, se eu te der esse ângulo em graus, você precisa transformar em radianos para depois substituir aqui nessa fórmula. Eu vou te mostrar como faz. Por exemplo, calcule o comprimento do arco AMB. Use π igual a 3,14. Bom, então nós queremos calcular esse comprimento aqui. Eu vou te mostrar. Ó. Queremos calcular o comprimento desse arco aqui, AMB. O ângulo está em graus. O ângulo é 160 graus. Então, antes de qualquer coisa, eu vou pegar os 160 graus e transformar em radianos. Para transformar em radianos, eu multiplico por π rad sobre 180 graus. Π rad sobre 180 graus. Pode parecer complicado fazer isso, mas de tanto você treinar, vai acabar fazendo bem rapidinho. Eu posso simplificar aqui os zeros, eu vou dividir por 10, dessa forma vai cancelar os zeros, e dá para dividir por 2, então fica 8 e aqui fica 9. 8 π rad sobre 9. Isso é a mesma coisa que 8π sobre 9 radianos. Bom, 8π sobre 9 radianos é o ângulo θ. Agora eu vou jogar na relação L igual a θ vezes R. O L é o comprimento, 8π sobre 9 foi o que nós acabamos de encontrar, que é o ângulo em radianos, e o raio é 9. O raio foi dado para a gente 9 centímetros. Eu posso cancelar o 9 com o 9 e a resposta fica 8π, só cuidado que ele mandou a gente trocar o π por 3,14, né? E fazendo essa conta, nós encontramos então o comprimento do arco se nós estivéssemos caminhando sobre essa medida aqui, ó, sobre esse comprimento, nós iríamos caminhar exatamente não, né? Exatamente porque ele pediu para usar o π igual a 3,14, nós caminharíamos 25,12 centímetros.